Quero falar com você essa noite e o tema da mensagem é a graça extraordinária. A todos sejam bem-vindos, os da casa, aqueles que estão sendo convidados pela primeira vez, ou a segunda, ou a terceira. Vejo algumas carinhas aqui diferentes. Sejam bem-vindos, sintam-se amados, abraçados. Que Deus fale com você essa noite. Quando comecei a preparar essa palavra, tinha acabado de tirar o meu carro, que Deus abençoou, me deu ele zero. Eu estava me sentindo meio pecador, meio aquele tipo que recebeu demais de Deus, sabe? Tipo aquele jeito assim, eu não mereço receber isso. Não sei se você já sentiu assim. E aí o Espírito Santo, no carro, só eu e ele, falou assim, bem calmo, eu te amo. Eu estava me sentindo meio pecador assim. E o Espírito Santo ministrou meu coração falando, eu te amo. Não é pelo que você faz, mas pelo que eu sou. Não pelo que você faz, não pelo que você é, mas pelo que eu sou. E aquilo ali me deu uma alegria muito grande no coração. E eu falei comigo, já tinha falado com o Fabrício, próxima palavra, eu vou pregar diferente do que eu sempre prego. Normalmente, eu ademoesto ou corrijo, e Deus me usa, mas essa mensagem vai ser totalmente diferente. Falar sobre o carinho de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre a presença de Deus. Amém? Abra lá em Lucas capítulo 15, conhecidíssima essa passagem, o filho pródigo, Lucas 15, do 11 ao 32, a parábola do filho pródigo, conhecidíssimo esse texto. Que Deus opere e fale profundamente no seu coração. Eu estou sentindo a presença de Deus em você. Deus está neste lugar. Deus, a sua graça, a sua misericórdia, a infinita bênção, bondade de Deus está pairando. Existe uma atmosfera de Deus neste lugar. Porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele é bondoso. A Bíblia fala assim, lá em Lucas capítulo 15, verso 11, Jesus narra essa parábola linda, maravilhosa. Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Então ele foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para que seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos dos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como de um dos teus trabalhadores. Verso 20. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de uma íntima compaixão, correndo, abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti com ela e ponde um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai, comamos e nos alegramos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo, quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro gordo, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, olha, sirvo-te há tantos anos,
sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com as prostitutas, tu mandaste matar para ele um bezerro gordo. Respondeu seu pai: filho, sempre tu estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos e festejarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Muitas vezes nós pregadores, me incluo dentro deste cenário, nós temos falado muito sobre a questão moral, sobre a questão de pecado, sobre a igreja pecar, e batemos bastante com força nessa esfera. E muitas vezes não cuidamos do outro lado, que se chama o perdão, o amor incondicional de Deus, a graça que traz nós aqui. Nós só estamos aqui não é porque nós somos santos, não é porque nós temos condições, não é porque nós somos bonitinhos, não é porque nós temos condições de estar na presença de Deus, mas somente por um motivo: porque Jesus morreu e ressuscitou e deu condição de nós estarmos na sua presença. Somente por causa disso, nada mais do que eu faça ou que você faz pode dar a chance de estar em livre acesso com o Todo-Poderoso. E muitas vezes nós criamos dentro da igreja uma certa religiosidade, criamos dentro da igreja uma certa falsidade de santidade. Isso tem me preocupado, porque existe uma estatística muito perigosa, que existe mais pessoas desviadas do que pessoas que não conhecem a Deus. E eu estive refletindo, porque possivelmente eu e você, igreja, eu e você, família, eu e você, como pessoas de Deus, nós temos falado mais sobre a moral do que a graça de Deus. E nós precisamos pensar que eu e você todos os dias pecamos e falhamos, e pecamos, dia após dia. A graça é a principal fonte para sermos bem-sucedidos, tanto na igreja, em casa, com os amigos, com tudo que nos cerca. Mais do que qualquer coisa. Tem uma frase de Thomas Brooks que eu gostei e quero compartilhar com você. A graça transforma os leões em cordeiros, os lobos em ovelhas, os monstros em homens e os homens em anjos. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Penso que nessa passagem, a parte mais importante dessa parábola não é o filho que saiu, nem muito menos o filho que ficou, mas o pai. O pai tem a principal personagem neste texto da palavra de Deus. A maneira como esse pai age e reage manifesta o caráter divino. A maneira, o total diferencial desta parábola não é o filho que peca, que sai, nem o filho que fica, que julga, mas sim a atitude do pai, como o caráter de Deus. Quando Jesus construiu essa parábola, ele estava desenhando o caráter divino, o caráter de Deus, o caráter de Deus como pai. Era esse o propósito que Jesus tinha quando começou a construir a parábola do filho pródigo: construir um pai de amor incondicional. E muitas vezes eu e você estamos há anos dentro da igreja e nós não entendemos o que é o amor incondicional. Mas aí sempre vem na sua mente aquela frase: ah, mas Deus vai me lançar ao inferno se eu não seguir os seus passos. Eu quero te colocar uma coisa no teu coração, meu irmão. Eu estar salvo não é porque eu fiz, nem pelo que eu faço, nem pelo que eu sou, jamais. Mas sim porque Jesus me dá essa condição. Eu tenho Jesus, e você tem que ter essa condição como Jesus, como seu centro de vida, como único e suficiente Salvador.
Jesus é a porta de entrada para Deus, para o reino dos céus. Somente por Jesus. Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é só por Jesus, meu filho. É só por Jesus. Se você hoje é santo, é porque você entendeu o propósito de Deus. Se hoje você é transformado, é porque você entendeu quem é Jesus na sua vida. Amém? Parece que vocês estão tristes? Ou é impressão minha? Impressão. A graça deve ser a principal marca em nossas vidas. Em nenhuma outra parábola há tanta manifestação da graça de Deus como nessa, do filho pródigo. Do começo ao fim, o Pai escorre no seu coração a graça, a manifestação da misericórdia e compaixão pelo Filho. Quando geramos um ambiente da graça, quando eu e você geramos um ambiente da graça, as pessoas que estão na nossa volta se sentem seguras, elas crescem, elas são autênticas. Você sabe o que eu penso? Que muitas vezes dentro da igreja, nós cristãos não estamos nos abrindo muitas vezes para os nossos pastores, porque muitas vezes nós pregamos isso me fez pensar, isso me fez balançar muitas vezes. Obrigado, Du. Isso me fez pensar que muitas vezes nós não somos autênticos, nós não somos verdadeiros com os nossos pastores, nós não confessamos a eles os nossos pecados, ou para quem nós temos intimidade, porque nós colocamos um jugo sobre a igreja. E nós temos que ser autênticos. Se eu pequei, a Bíblia me fala lá em Tiago que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para que venhamos a ser sarados, curados. E muitas vezes nós não somos autênticos. Quando nós criamos um ambiente da graça, nós temos uma facilidade em rir mais, em produzir mais. É isso que é a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é um favor não merecido. Eu arranjei uma lista de definições de que é graça e quero compartilhar aqui com você. A graça de Deus é um favor não merecido, é dar algo de valor a quem não merece, mas precisa. A graça é tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Isso é graça de Deus. Graça é tratar as pessoas melhor do que nós esperamos ser tratados. Isso é graça de Deus. Graça é não desistir daqueles que desistem de nós. Graça é dar amor àqueles que não merecem ser amados. Graça é ser grato, apesar da ingratidão das pessoas. Graça é servir aos nossos inimigos. Graça é abençoar os que nos amaldiçoam. Graça é falar bem dos que falam mal de nós. Graça é vencer o mal com o bem. Isso é a graça de Deus. Graça é perdoar, mesmo quando esse perdão não é solicitado. Isso é graça de Deus. Graça é se importar com aqueles que não se importam conosco. Isso é graça de Deus. Todas ações e reações do Pai, do Filho pródigo, manifestam a graça. Primeira coisa que eu quero destacar para você. Primeira parte. Ele reparte a herança, dá ao filho a terça parte, 30% da sua herança, antes da morte. Isso é graça. Isso é graça de Deus. Ao pedir a herança ao seu pai, você sabe o que eu entendo que o filho está dizendo para o seu pai? É como se o filho estivesse dizendo assim: você já não faz sentido para mim, eu quero sua morte. Como você se sentiria no lugar do pai, se o seu filho pedisse para você a sua herança? Seria diferente? Como seria? Isso é graça de Deus. Isso é graça, um favor não merecido. O Pai, na sua infinita bondade, na sua infinita compaixão, reparte, não tutibia,
não reclama, não grita, não esperneia. A palavra de Deus não fala que ele não fez nenhuma manifestação de reprovação ao seu filho. Ele falou: você quer? Beleza. Está aqui. Vai. Isso é graça. Segundo sentido, segunda manifestação da graça de Deus é principal, quando o filho retorna para casa sujo, rasgado, fedido, mal cheiroso, cabeludo e sem nada da herança. Nada, não tinha nada da herança. Estava um trapo de imundícia fedorento. E o pai não diz: pois é, isso é para você aprender. Eu sabia que seria assim. Onde está a tua herança? O que você fez com ela? Do jeito que você está, você não vai entrar na minha casa. O que você fez é imperdoável. O pai não falou nada disso. Nenhuma dessas palavras você ouviu saindo da boca do pai do filho pródigo. Nenhuma dessas palavras dando uma lição de moral. Ou, se quiser, vai para o quartinho dos fundos. É lá o seu lugar, é lá que você merece, no máximo. Vai para os quartinhos dos fundos lá, junto dos empregados, vai. Ele não falou isso. Mas pelo contrário, no versículo 20, a Bíblia fala que o pai avista o filho de longe, sai correndo, abraça e o beija e diz: prepara a roupa, porque hoje o meu filho voltou. Aleluia. Olha a expressão da graça de Deus sobre a vida do pai. Uma expressão manifesta que o filho realmente não merecia, mas ele precisava disso para a sua vida. Você sabe o que ele fez? Correndo, abraçando, beijando. O pai estava dizendo: filho, você está perdoado. Não fale mais nada. Que bom que você voltou. Que bom que você está aqui. Estou muito feliz com você, meu filho. Vem aqui, meu filho. Vem aqui. Lucas 15, 20. Como lemos. O discurso ensaiado. O filho tinha ensaiado um discurso, como lemos aqui na palavra. Vou chegar lá para o meu pai e dizer: pai, não sou digno de você chamar teu filho, não, me trata como de um dos teus trabalhadores, não dá nada. Se o senhor me tratar como de um dos teus trabalhadores, estou feliz, contente, está tudo legal. No máximo que eu mereço é ser tratado como de um dos seus serviçais. Ele já estava esperando, e o pai interrompe ele no meio do caminho e fala: tragam para mim a melhor roupa. Traga para mim a melhor roupa. Você sabe o que significa isso? Que o filho havia sido oficialmente reestabelecido. Reestabelecido a sua posição de filho. O pai estava reestabelecendo com um perdão incondicional a graça de Deus. Isso é a graça. Sua posição de filho, os seus direitos originais. E os erros que o filho tinha, em nenhum momento o pai lançou em seu rosto. Isso é graça de Deus. Isso é o amor de Deus. Eu não sei se você já sentiu isso na sua vida como cristão. Talvez você tenha anos de cristão. Talvez você há muito tempo se converteu, mas talvez você não enxergue Deus assim. Aí a Bíblia fala, coloca a narrativa do pai. Coloque um anel em seus dedos. Esse anel é um símbolo da união dos corações que o pai tinha experimentado lá atrás. Esse anel significa: quero reestabelecer a relação de filho contigo. Você é meu filho, não pelo que você fez, mas porque eu te gerei. Você é filho de Deus, não pelas suas atitudes, mas por Jesus Cristo, o Senhor e Salvador Redentor. Somente por causa disso nós temos essa condição. Coloquem a sandália em seus pés. Isso significa que quem andava descalço eram os escravos
de serviçais. Ele estava dizendo: você não vai ser escravo e nem serviçal, você é meu filho. Então por isso pegue uma sandália. Os filhos, os donos da herança não andavam descalços. Quem andava descalço eram os serviçais. E o pai estava dizendo: você não é serviçal, eu não vou deixar você nessa condição. Pelo contrário, você é filho. Eu te amo, meu filho. Está lá em Lucas 15, 22. É a graça redentora, é a graça manifesta sobre a vida minha e sua. Matem o novilho gordo. Você sabe o que ele está falando? Peguem o melhor. Eu não quero aquele magrinho que nasceu agora. Não, eu quero bem gordo. Precisamos fazer uma festa e alegrar. Está lá em Lucas 15, 23 e 24. Porque o meu filho estava morto e agora vive. E agora voltou e tem a vida. Estava perdido e foi achado. Isso é graça. Aleluias. Louvado seja a Ele, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Igreja, eu e você somos o agente de Deus para transmitir a graça sobre este mundo perdido, sobre aqueles que estão dentro da igreja, que estão caídos. Muitos ao nosso redor estão caídos. E muitas vezes nós somos igual o filho mais velho. Eu andei tanto tempo com o Senhor e o Senhor não fez nenhuma festinha para mim. Qual é? E o que o pai responde? Filho, tudo que está aqui é seu. Você faz festa a hora que você quiser, meu filho. Tudo é teu. Você não fez porque você não quis. Porque você não entendeu o que é o meu amor por você, a minha graça por você, a minha compaixão por você. Você não entendeu, meu filho. E é assim que nós somos, muitas vezes, como o filho mais velho, que só sabe acusar aqueles que estão caídos, derrubados na presença de Deus. Ao invés de nós termos a compaixão e um caráter parecido com o pai, nós somos parecidos com os filhos, que chegam pela porta, caído, que se desviou, que um dia foi da casa do Senhor, entrou na presença de Deus. Nós jogamos pedra. Nós maltratamos e olhamos com o nosso nariz empinado, como se fôssemos superior a eles. Se o pai do filho pródigo faz figura de Deus, veja o que a Bíblia diz sobre a graça de Deus. Deus é o Deus de toda graça. 1 Pedro 5,10. Deus é o doador da graça. Salmo 84,11 e Tiago 1,17. O trono da graça é o trono de Deus. Hebreus 4,16. O Espírito Santo é o Espírito da graça. Zacarias 12,10 e Hebreus 10,29. Cristo veio cheio de graça. João 1,14. Amém. Amém? Eu e você somos a imagem de Deus. Somos a imagem de Deus, diz a palavra. Que Deus nos criou a imagem e semelhança do Altíssimo. Então significa que nessa passagem nós não podemos se parecer nem com o filho que saiu de casa, nem com o filho mais velho, mas sim com o Pai. Nós temos que ser aqueles que transmitem a graça de Deus para aqueles que estão à nossa volta. Amém. Amém? Amém. Ou não? Aleluia. Quero que você essa noite se sinta amado por Deus, porque Deus nos dá a condição de estarmos na sua presença. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu queria que você achasse duas, orasse em duas, no máximo três, homem com homem, mulher com mulher, de preferência não namorado com namorado. Eu queria que você tivesse um tempo a sós, no máximo 3 pessoas. Pode se abraçar, pode criar um vínculo. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você.